Existe uma encruzilhada na vida da qual 99% das pessoas nem sequer cogitam, uma decisão da qual não se retorna, uma escolha que redefine o futuro para sempre. E, ironicamente, a alma mais impactada por essa escolha nunca teve a chance de opinar. Já parou para se perguntar por que nunca questionou essa rota? Por que essa indagação te perturba tanto, a ponto de querer fechar este vídeo agora? Maquiavel diria que é porque, lá no fundo, você já sabe. No âmago, a verdade sempre esteve ali. Neste vídeo vou revelar a verdade mais brutal sobre o nascimento, aquela que Maquiavel jamais expôs diretamente, mas que pulsa em cada linha de sua filosofia. Dar vida a alguém pode ser o gesto mais egoísta e cruel que se pode perpetrar. Não se trata de demonizar crianças. Não se trata de julgar quem já trilhou o caminho da parentalidade. Trata-se de poder, trata-se de controle, trata-se de desvendar quem realmente decide e quem arca com as consequências. A angústia que você sente ao me ouvir não é raiva dirigida a mim. É o desconforto de encarar uma verdade que a nossa sociedade, a nossa cultura, a nossa própria biologia orquestraram para que você jamais questionasse. Você foi programado para abraçar a ideia de que ter filhos é natural, belo, essencial. E se eu te revelar que essa programação serve a propósitos muito específicos, que ela te mantém submisso, produtivo, manipulável, vou expor os alicerces filosóficos que sustentam essa visão. Vou desenterrar estudos científicos recentes sobre o arrependimento parental que ninguém se atreve a mencionar. E vou conectar tudo isso com os princípios maquiavélicos sobre poder, escolha e responsabilidade. Após este vídeo, você nunca mais verá essa decisão da mesma maneira. Comecemos com um fato científico publicado em 2023 e que quase ninguém ousa discutir em público. Pesquisadores desenvolveram algo chamado escala de arrependimento parental. Estudaram quase 3.000 pais em países desenvolvidos. Quer saber o que descobriram? Entre 5% e 14% dos pais se arrependem de ter tido filhos. Pausa. Deixe essa informação penetrar. 1 em cada 10 pessoas que se tornaram pais e mães, se pudessem voltar no tempo, jamais teriam feito essa escolha. Mas aqui reside a faceta brutal que Maquiavel adoraria. Esse número é provavelmente muito maior. Por quê? Porque confessar arrependimento parental é um dos maiores tabus da nossa sociedade. É mais fácil admitir traição, vício, desvios financeiros, mas proferir "eu me arrependo de ter tido meu filho" te transforma em um monstro social instantaneamente. Então, imagine quantos pais e mães escondem esse arrependimento, quantos mentem nas pesquisas, quantos sequer conseguem admitir isso para si mesmos. Os mesmos estudos revelam que esses pais e mães exibem um índice maior de depressão, esgotamento parental, menor satisfação com a vida, pior saúde física e mental. Estudos na Polônia, em 2021 e 2025, confirmaram: o arrependimento parental dilacera a pessoa por dentro. Mas há mais. Pesquisas constataram que pais e mães arrependidos são caracterizados por um nível maior de experiências adversas na infância. Têm saúde psicológica e somática mais precária, são mais vulneráveis à avaliação social e experimentam uma forte crise de identidade parental. O arrependimento também está associado à situação financeira, status marital e ao fato de ter filhos com necessidades especiais. Deixe-me compartilhar algo que nenhum desses estudos captura por completo: a dor silenciosa. A mãe que ama o filho, mas detesta a vida que tem agora. O pai que olha para a criança e sente o peso esmagador da responsabilidade que ele nunca quis de verdade.
A pessoa que acorda todo dia e pensa: eu troquei minha liberdade, meus sonhos, minha paz mental por isso. E não posso nem falar sobre isso sem ser crucificada socialmente. Você conhece alguém assim? Provavelmente sim. Mas eles nunca vão admitir, porque o custo de admitir é perder relacionamentos, perder respeito, perder a ilusão de que fizeram a escolha certa. Então, eles sorriem nas fotos, postam momentos felizes, dizem que não se arrependem e morrem um pouco por dentro, a cada dia. Agora, a pergunta que Maquiavel faria: quem sofre mais com essa decisão? Os pais arrependidos ou a criança que cresce sentindo que não deveria ter nascido? Mas isso é apenas a superfície, porque o argumento mais brutal ainda não foi revelado. E quando você o ouvir, vai entender por que essa conversa é tão evitada. Existe um campo da filosofia chamado antinatalismo. Filósofos como Siana Schifrin, David Benatar, Gerald Harrison, intelectuais que dedicaram décadas refletindo sobre a ética da procriação. E eles chegaram a uma conclusão que incomoda. A procriação é moralmente problemática porque é impossível obter o consentimento da pessoa que será trazida à existência. Siana Schifrin, em seu trabalho de 1999, que se tornou influente na filosofia moral, argumenta que a procriação impõe um dano não trivial e não consentido no indivíduo que é criado para propósitos de conferir um benefício puro. E aqueles que procriam não têm o consentimento hipotético dos indivíduos que eles procriam. Pense comigo, em qualquer decisão ética, o consentimento importa. Você não pode fazer uma cirurgia em alguém sem consentimento. Não pode pegar dinheiro de alguém sem consentimento. Não pode ter relações com alguém sem consentimento. Essas são violações fundamentais da autonomia pessoal. Crimes, muitas vezes. E com razão. Porque forçar alguém a algo contra sua vontade ou sem sua capacidade de escolha é o exercício de poder sobre outro ser humano. É dominação. Mas você pode criar uma pessoa inteira, impor existência, sofrimento, morte, tudo sem o menor consentimento dela. De fato, sem a possibilidade de consentimento. E isso não é só aceito, é celebrado, é chamado de bênção, de milagre da vida. Ah, mas a pessoa não existe ainda. Exato. Esse é o ponto. A pessoa não existe. Não está sofrendo por não existir. Não está sentindo falta de nada. Está em perfeito estado de não sofrimento. E então você decide: vou criar uma pessoa. Por quê? Essa é a pergunta honesta. Por quê? E aqui está a primeira revelação brutal que Maquiavel te daria. A maioria das pessoas tem filhos por razões completamente centradas nos pais. Deixar uma herança, ter alguém para cuidar na velhice, salvar um relacionamento, pressão social, um acidente que decidiram manter, porque é o que se faz. Nenhuma dessas razões tem a ver com o bem-estar da criança que vai nascer. Todas têm a ver com as necessidades, os desejos, os medos dos pais. O filósofo Júlio Cabrera, usando a lógica kantiana, disse algo devastador. Uma pessoa pode ser criada para o benefício dos pais, mas é impossível criar alguém para o próprio bem dela, porque antes de existir, ela não tem bem algum. Ela não precisa de nada. Mas espere. Se isso é verdade, por que toda a sociedade, toda a cultura, toda a religião impulsiona as pessoas a terem filhos? Por que o sistema é tão pró-natalista? Calma, porque a resposta vai te mostrar exatamente como você está sendo manipulado. Maquiavel entendia o poder melhor que ninguém. E ele te diria: sistemas de poder dependem do crescimento populacional. Exércitos precisam de soldados, economias precisam de trabalhadores e consumidores, religiões precisam de fiéis para dar dízimos e perpetuar dogmas. Governos precisam de contribuintes para financiar sua existência.
Empresas precisam da próxima geração de compradores. Sistemas de pensão precisam de jovens trabalhadores para pagar as aposentadorias dos mais velhos. Todos esses sistemas têm interesse direto em você se reproduzir, em você criar mais peças para a máquina. E aqui está o insight maquiavélico. Quando múltiplos sistemas de poder convergem no mesmo objetivo, eles criam uma pressão social tão intensa que parece natural, parece que é apenas você querendo, mas não é. É a igreja dizendo, crescei e multiplicai-vos. É a economia dizendo, precisamos de crescimento populacional ou o sistema colapsa. É a cultura dizendo, você não é completo até ter filhos. É a biologia dizendo, seu propósito evolutivo é reproduzir. É a família dizendo, quando vão me dar netos? É a sociedade dizendo, pessoas sem filhos são egoístas, imaturas, incompletas. Então, eles constroem narrativas, belas narrativas, significado, propósito, herança, amor incondicional, realização pessoal, a coisa mais natural do mundo, o maior amor que você vai experimentar, a continuação de você mesmo, a imortalidade através dos descendentes, e funciona. Porque por trás dessas narrativas estão milhões de anos de evolução biológica programando você para sentir desejo de reproduzir. Você não escolhe sentir atração sexual. Você não escolhe sentir o impulso de ter filhos quando vê um bebê fofo. Você não escolhe sentir aquela pontada de vazio quando todos os seus amigos têm filhos. E você não. Seu DNA escolheu por você. Sua programação genética está otimizada para uma coisa, replicação. Mas aqui está o problema. Seus genes não se importam com a sua felicidade. Eles se importam com a propagação deles mesmos. Você é apenas um veículo temporário. E se você sofrer, se você se arrepender, se sua vida virar um inferno, não importa, desde que você tenha replicado o código genético, mas aqui está o poder real que Maquiavel te ensinaria. Reconhecer a programação é o primeiro passo para transcendê-la. Você sabe quantas pessoas realmente param, pensam, questionam se querem ter filhos? Menos de 10%. A maioria simplesmente faz, porque é o próximo passo. Porque todo mundo espera, por causa do relógio biológico, porque a família pressiona. Um estudo sobre psicologia reprodutiva descobriu algo chocante. Os mecanismos psicológicos que levam à decisão de ter filhos são extremamente mal compreendidos. As pessoas nem sabem por que querem. É um emaranhado de pressão social, programação biológica, expectativas culturais e esquemas mentais aprendidos desde a infância. Ninguém está fazendo uma escolha consciente. Estão executando um script social. E aqui vem a segunda revelação de poder. Quando você questiona esse script, você ganha algo que 99% das pessoas nunca terá. Autocontrole sobre a decisão mais importante da sua vida. Maquiavel diria, não importa se você decide ter filhos ou não. Importa que você decida, conscientemente, estrategicamente, com plena compreensão do peso moral e das consequências. Não porque seu parceiro quer, não porque sua mãe quer netos, não porque você tem medo de ficar sozinho, não porque já está na hora, porque você pensou, questionou, enfrentou argumentos brutais e tomou uma decisão de olhos abertos. Mas tem um argumento que eu ainda não revelei. O mais pesado de todos, tão pesado que, quando filósofos o apresentam, as pessoas param de debater e começam a atacar pessoalmente. Você está pronto? Toda a vida humana inclui, sem exceção, 3 coisas: sofrimento, morte e a consciência de ambos. Não importa quão boa seja a vida,
Não importa quanto amor, quanto dinheiro, quanta realização, em algum momento, provavelmente em muitos momentos, dor física, dor emocional, perda, doença, envelhecimento, solidão, rejeição, fracasso, traição, medo, angústia existencial. Você vai perder pessoas que ama, você vai ter doenças, você vai enfrentar crises financeiras, emocionais, existenciais. Você vai ter momentos em que deseja não ter nascido, momentos em que a dor é tão intensa que a única coisa que te impede de acabar com tudo é o medo da morte ou a responsabilidade com os outros. E no final, a morte, inevitável, possivelmente dolorosa, certamente assustadora para muitos. E você sabe disso desde criança. Vive com esse conhecimento, a consciência de que você e todos que você ama vão morrer. Essa angústia existencial permeia tudo. E quando você cria uma criança, você está condenando ela a tudo isso, garantido, sem escapatória, sem opção de recusa. Quando você cria uma pessoa, você está impondo tudo isso nela, sem o consentimento dela, sem ela ter pedido, sem ela ter a escolha de recusar. Ah, mas também tem coisas boas na vida. Sim, e aqui está o argumento que incomoda. A pessoa que não existe não está sendo privada das coisas boas. Ela simplesmente não existe. Não há privação, não há perda, não há alguém lá, sentindo falta de experimentar alegria. Mas a pessoa que existe está exposta ao sofrimento. Definitivamente, inevitavelmente, é uma assimetria brutal. Ao não criar alguém, nenhum sofrimento é imposto, e ninguém está perdendo nada, porque não há ninguém para perder. Ao criar alguém, sofrimento é garantido, e pode ser extremo, e a pessoa criada não teve escolha nisso. Maquiavel, observador brutal da natureza humana, certamente notaria isso. Estamos jogando um jogo com a vida de outra pessoa, e ela paga todas as fichas. Eu sei o que você está pensando, mas então ninguém deveria ter filhos nunca? A humanidade deveria acabar? E aqui vem a virada. Maquiavel não te daria uma resposta moral universal. Ele te daria o poder pessoal de enxergar claramente. O ponto não é convencer você a não ter filhos. O ponto é acordar você para o peso real dessa escolha, para as perguntas que você deveria estar fazendo, e não está, porque existe uma pergunta final, que separa quem tem coragem de quem vive em uma ilusão, e eu vou fazer ela agora. Se você pudesse perguntar ao seu filho, antes de ele existir, você quer nascer, sabendo que vai sofrer, vai morrer, vai enfrentar incerteza, dor, perda e possivelmente viver arrependido, deprimido ou em esgotamento parental, o que ele responderia? Você não sabe. Você nunca pode saber. E mesmo assim você toma a decisão por ele, a decisão mais absoluta possível: existir ou não existir. Aqui está o insight maquiavélico brutal. Em qualquer outra área da vida, fazer escolhas irreversíveis por outra pessoa, sem consentimento, é considerado violação. Mas quando se trata de criar uma vida inteira, chamamos de amor. Não estou dizendo que pais não amam os filhos. Estou dizendo que o ato de procriação em si não é sobre o filho. Não pode ser. Porque o filho não existe ainda. É sobre você, seus desejos, suas necessidades, sua herança, seu medo da mortalidade, sua pressão social, seus impulsos biológicos. E isso não é amor, isso é projeção. Existe uma encruzilhada na vida, da qual 99% das pessoas nem sequer cogitam. Uma decisão da qual não se retorna. Uma escolha que redefine o futuro. Para sempre. E, ironicamente, a alma mais impactada por essa escolha nunca teve a chance de opinar.
Já parou para se perguntar por que nunca questionou essa rota? Por que essa indagação te perturba tanto, a ponto de querer fechar este vídeo agora? Maquiavel diria que é porque, lá no fundo, você já sabe, no âmago, a verdade sempre esteve ali. Neste vídeo, vou revelar a verdade mais brutal sobre o nascimento, aquela que Maquiavel jamais expôs diretamente, mas que pulsa em cada linha de sua filosofia. Dar vida a alguém pode ser o gesto mais egoísta e cruel que se pode perpetrar. Não se trata de demonizar crianças. Não se trata de julgar quem já trilhou o caminho da parentalidade. Trata-se de poder, trata-se de controle, trata-se de desvendar quem realmente decide e quem arca com as consequências. A angústia que você sente ao me ouvir não é raiva dirigida a mim. É o desconforto de encarar uma verdade que a nossa sociedade, a nossa cultura, a nossa própria biologia orquestraram para que você jamais questionasse. Você foi programado para abraçar a ideia de que ter filhos é natural, belo, essencial. E se eu te revelar que essa programação serve a propósitos muito específicos, que ela te mantém submisso, produtivo, manipulável, vou expor os alicerces filosóficos que sustentam essa visão. Vou desenterrar estudos científicos recentes sobre o arrependimento parental que ninguém se atreve a mencionar. E vou conectar tudo isso com os princípios maquiavélicos sobre poder, escolha e responsabilidade. Após este vídeo, você nunca mais verá essa decisão da mesma maneira. Comecemos com um fato científico publicado em 2023 e que quase ninguém ousa discutir em público. Pesquisadores desenvolveram algo chamado escala de arrependimento parental. Estudaram quase 3.000 pais em países desenvolvidos. Quer saber o que descobriram? Entre 5% e 14% dos pais se arrependem de ter tido filhos. Pausa. Deixe essa informação penetrar. 1 em cada 10 pessoas que se tornaram pais e mães, se pudessem voltar no tempo, jamais teriam feito essa escolha. Mas aqui reside a faceta brutal que Maquiavel adoraria. Esse número é provavelmente muito maior. Por quê? Porque confessar arrependimento parental é um dos maiores tabus da nossa sociedade. É mais fácil admitir traição, vício, desvios financeiros, mas proferir "eu me arrependo de ter tido meu filho" te transforma em um monstro social, instantaneamente. Então, imagine quantos pais e mães escondem esse arrependimento, quantos mentem nas pesquisas, quantos sequer conseguem admitir isso para si mesmos. Os mesmos estudos revelam que esses pais e mães exibem um índice maior de depressão, esgotamento parental, menor satisfação com a vida, pior saúde física e mental. Estudos na Polônia, em 2021 e 2025, confirmaram: o arrependimento parental dilacera a pessoa por dentro. Mas há mais. Pesquisas constataram que pais e mães arrependidos são caracterizados por um nível maior de experiências adversas na infância, têm saúde psicológica e somática mais precária, são mais vulneráveis à avaliação social e experimentam uma forte crise de identidade parental. O arrependimento também está associado à situação financeira, status marital e ao fato de ter filhos com necessidades especiais. Deixe-me compartilhar algo que nenhum desses estudos captura por completo. A dor silenciosa. A mãe que ama o filho, mas detesta a vida que tem agora. O pai que olha para a criança e sente o peso esmagador da responsabilidade que ele nunca quis de verdade. A pessoa que acorda todo dia e pensa: eu troquei minha liberdade, meus sonhos, minha paz mental por isso. E não posso nem falar sobre isso sem ser crucificada socialmente. Você conhece alguém assim?
Provavelmente sim, mas eles nunca vão admitir. Porque o custo de admitir é perder relacionamentos, perder respeito, perder a ilusão de que fizeram a escolha certa. Então, eles sorriem nas fotos, postam momentos felizes, dizem que não se arrependem e morrem um pouco por dentro, a cada dia. Agora a pergunta que Maquiavel faria: quem sofre mais com essa decisão? Os pais arrependidos ou a criança que cresce sentindo que não deveria ter nascido? Mas isso é apenas a superfície, porque o argumento mais brutal ainda não foi revelado. E quando você o ouvir, vai entender por que essa conversa é tão evitada. Existe um campo da filosofia chamado antinatalismo. Filósofos como Siana Schifrin, David Benatar, Gerald Harrison, intelectuais que dedicaram décadas refletindo sobre a ética da procriação. E eles chegaram a uma conclusão que incomoda. A procriação é moralmente problemática porque é impossível obter o consentimento da pessoa que será trazida à existência. Siana Schifrin, em seu trabalho de 1999, que se tornou influente na filosofia moral, argumenta que a procriação impõe um dano não trivial e não consentido no indivíduo que é criado para propósitos de conferir um benefício puro. E aqueles que procriam não têm o consentimento hipotético dos indivíduos que eles procriam. Pense comigo. Em qualquer decisão ética, o consentimento importa. Você não pode fazer uma cirurgia em alguém sem consentimento. Não pode pegar dinheiro de alguém sem consentimento. Não pode ter relações com alguém sem consentimento. Essas são violações fundamentais da autonomia pessoal. Crimes, muitas vezes, e com razão. Porque forçar alguém a algo contra sua vontade ou sem sua capacidade de escolha é o exercício de poder sobre outro ser humano. É dominação. Mas você pode criar uma pessoa inteira, impor existência, sofrimento, morte, tudo sem o menor consentimento dela. De fato, sem a possibilidade de consentimento, isso não é só aceito, é celebrado, é chamado de bênção, de milagre da vida. Ah, mas a pessoa não existe ainda. Exato, esse é o ponto. A pessoa não existe, não está sofrendo por não existir, não está sentindo falta de nada, está em perfeito estado de não sofrimento. E então você decide: vou criar uma pessoa. Por quê? Essa é a pergunta honesta. Por quê? E aqui está a primeira revelação brutal que Maquiavel te daria. A maioria das pessoas tem filhos por razões completamente egoístas. Deixar uma herança, ter alguém para cuidar na velhice, salvar um relacionamento, pressão social, um acidente que decidiram manter. Porque é o que se faz. Nenhuma dessas razões tem a ver com o bem-estar da criança que vai nascer. Todas têm a ver com as necessidades, os desejos, os medos dos pais. O filósofo Júlio Cabrera, usando a lógica kantiana, disse algo devastador. Uma pessoa pode ser criada para o benefício dos pais, mas é impossível criar alguém para o próprio bem dela, porque antes de existir, ela não tem bem algum. Ela não precisa de nada. Mas espere. Se isso é verdade, por que toda sociedade, toda cultura, toda religião impulsiona as pessoas a terem filhos? Por que o sistema é tão pró-natalista? Calma. Porque a resposta vai te mostrar exatamente como você está sendo manipulado. Maquiavel entendia o poder melhor que ninguém. E ele te diria: sistemas de poder dependem do crescimento populacional. Exércitos precisam de soldados. Terceira revelação de poder. A honestidade brutal sobre motivações é a única base real para decisões estratégicas. Se você vai ter filhos, faça-o com olhos abertos. Admita que é escolha egoísta.
Admita que está impondo existência sem consentimento. Admita que está apostando que a vida será boa o suficiente para justificar o sofrimento inevitável. E então, se ainda assim escolher ter filhos, pelo menos você fez com consciência, com responsabilidade real, não com ilusões românticas. Mas tem um problema que torna tudo isso ainda mais complicado. Porque não é só sobre a decisão de ter, é sobre o que acontece depois que você já teve. Lembra dos estudos que mencionei? 5 a 14% de arrependimento admitido. Provavelmente muito mais na realidade. Aqui está a crueldade final. Uma vez que você tem um filho, você não pode mais questionar a decisão publicamente. Você está preso. Porque se você admitir arrependimento, você machuca a criança. Você se torna pária social. Você confirma que cometeu um erro irreversível. Então, o que as pessoas fazem? Racionalizam, justificam, convencem a si mesmas que foi a melhor decisão. Postam fotos felizes nas redes sociais. Dizem que não se imaginam sem os filhos. É dissonância cognitiva em escala industrial, porque a alternativa é insuportável. Admitir que você impôs existência a alguém e se arrepende, que você criou uma pessoa que agora sofre e você é responsável, que você caiu na armadilha social e não há volta. Maquiavel entendia a natureza humana. Ele saberia. A maioria das pessoas prefere viver em mentira confortável do que enfrentar a verdade brutal. E aqui está a virada final que muda tudo. Não importa se você concorda ou discorda desses argumentos. Importa que você foi capaz de ouvi-los sem fugir. Importa que você questionou algo que 99% das pessoas aceitam como inquestionável. Porque isso significa que você tem algo raro, coragem intelectual. A coragem de enfrentar o desconforto, de questionar a programação social, de pensar o impensável. E essa coragem aplicada a qualquer área da vida é poder real. Quarta e última revelação. O poder maquiavélico não vem de seguir regras morais externas, vem de pensar estrategicamente sobre consequências reais. Você quer ter filhos? Excelente, mas saiba por quê. Saiba o que você está fazendo, saiba os riscos e assuma responsabilidade total. Você não quer ter filhos? Excelente, mas que seja uma escolha consciente, não uma fuga de responsabilidade ou um medo disfarçado de filosofia. O que Maquiavel condenaria não é ter ou não ter filhos, é fazer qualquer escolha importante sem pensar. É ser marionete de forças que você nem reconhece. Você acabou de passar 15 minutos confrontando um dos tabus mais pesados da sociedade. Viu estudos científicos que provam que o arrependimento parental existe e destrói vidas. Conheceu argumentos filosóficos que poucos têm coragem de apresentar. Entendeu a mecânica social que te empurra para decisões que você nunca questionou. Esse tipo de conteúdo não existe em canal de autoajuda motivacional. Não existe em vlog de família feliz. Não existe em lugar que depende de aprovação social para sobreviver. Existe aqui porque eu tenho compromisso com uma coisa: a verdade brutal sem filtro social. Mesmo quando dói, mesmo quando incomoda, mesmo quando 90% das pessoas vão odiar só de ler o título. Os super tanks ali embaixo não é só apoio financeiro. É você dizendo: preciso de mais conteúdo assim. Conteúdo que me trata como adulto capaz de pensar. Conteúdo que não tem medo de ir fundo em verdades inconvenientes. Quando você clica naquele ícone, você está financiando filosofia real aplicada a poder pessoal. Está garantindo que esse canal continue produzindo o que outros não têm coragem de produzir. Você não é só um espectador, você é alguém que escolheu pensar ao invés de aceitar. E isso te coloca em uma categoria completamente diferente. Então, como você aplica isso na prática?
Como você usa essa perspectiva maquiavélica para tomar melhores decisões sobre procriação ou qualquer grande decisão da vida? Técnica 1. O teste do consentimento hipotético. Antes de qualquer decisão grande que afeta outra pessoa, pergunte: se eu pudesse obter o consentimento total e informado dessa pessoa, ela concordaria? Se a resposta é não sei ou provavelmente não, você já tem informação valiosa. Isso se aplica não só a ter filhos, mas a envolver pessoas em projetos, relacionamentos, negócios. Você está impondo sua vontade ou criando uma escolha genuína? Técnica 2. O inventário brutal de motivações. Liste todas as razões pelas quais você quer fazer algo importante. Não as razões bonitas que você conta aos outros, as razões reais, as centradas nos pais, as feias. Pegue papel e caneta. Divida em 2 colunas. Coluna 1. Razões que você fala publicamente. Coluna 2. Razões reais que você mal admite para si mesmo, porque só quando você admite as motivações reais, você pode avaliar se elas justificam a ação e suas consequências. Exemplo real. Uma pessoa quer ter um filho porque o relacionamento está esfriando e acha que um filho vai unir o casal. A mãe está pressionando por netos há anos e ela está cansada da pressão. Todos os amigos já têm filhos e ela se sente excluída das conversas e encontros. Tem medo de se arrepender aos 50 se não tiver. Quer sentir-se necessária e importante para alguém. Quer preencher um vazio existencial que não consegue preencher de outra forma. Quer ter alguém que vai amá-la incondicionalmente. Quer deixar uma marca no mundo, mas não conseguiu fazer isso profissionalmente. Agora, olha essa lista. Nenhuma dessas razões tem a ver com o bem-estar da criança que vai nascer. Todas são sobre necessidades emocionais do adulto. E isso não torna a pessoa má. Torna ela humana. Mas também significa que a decisão está sendo tomada por razões que provavelmente não vão sustentar os 18 anos ou mais de responsabilidade total. Pior, muitas dessas razões garantem sofrimento. Um filho não vai salvar um relacionamento ruim. Um filho não vai preencher um vazio existencial permanentemente. Um filho não vai ser a fonte de amor incondicional que você imagina. Crianças crescem, rebelam, decepcionam, afastam. E então você fica com o quê? Com a realidade de que criou uma pessoa baseada em necessidades suas que ela nunca vai conseguir preencher. Agora, faça o mesmo exercício para qualquer decisão grande. Mudar de carreira, casar, divorciar, fazer cirurgia, investir fortunas. Liste as motivações reais, as feias, as que você tem vergonha. E só então decida se elas justificam a ação e as consequências. Técnica 3. A visualização do pior cenário. Maquiavel sempre planejava para o pior. Esperava o melhor. Preparava para o pior. Ele diria: se você não pode imaginar o pior cenário e estar disposto a lidar com ele, você não está pronto para a decisão. Se você vai ter um filho, feche os olhos. Visualize cenários reais que acontecem com milhares de famílias todo dia. Visualize seu filho aos 15 anos, deprimido, trancado no quarto, praticando automutilação, atormentado por pensamentos suicidas. Você, desesperado, sem saber como ajudar. Uma angústia que corrói. Visualize seu filho lutando contra uma doença crônica, incurável, tratamentos dolorosos, sofrimento constante. E ele olha para você com os olhos marejados e pergunta: por que você me trouxe a este mundo para sofrer assim? Uma pergunta que ecoa como um golpe. Visualize seu filho nascendo com uma deficiência grave, não detectada durante a gestação, precisando de cuidados 24 horas por dia, pelo resto da sua vida.
porque ele nunca será independente. Uma dedicação exaustiva. Visualize seu filho te odiando, culpando você por tudo de ruim que aconteceu na vida dele, dizendo que você arruinou o futuro dele ao trazê-lo ao mundo e cortando o contato completamente. Uma dor lancinante. Visualize seu filho se tornando um viciado, um criminoso, um abusador, alguém que causa sofrimento imensurável a outros. E você, sabendo, no fundo da sua alma, que você criou essa pessoa, uma culpa aterradora. Visualize você, aos 70 anos, sozinho, porque seu filho não te visita, não te liga, não se importa. Toda aquela fantasia de ter alguém para cuidar de você na velhice se provou uma ilusão, uma solidão desoladora. Agora, responda honestamente. Você está preparado para assumir a responsabilidade total por todas essas possibilidades? Porque quando você traz alguém ao mundo, você está aceitando o risco de todos esses cenários e não tem volta, não há como desfazer. Se essa visualização te aterroriza tanto que você não consegue processar, talvez você não esteja pronto para assumir esse nível de responsabilidade. E isso não é fraqueza, é honestidade brutal, é reconhecer seus limites. Técnica 4. O teste do tempo reverso. Uma jornada ao futuro. Essa técnica é poderosa. Imagine que você tem 80 anos e está olhando para trás, para toda a sua vida. Considere as duas opções. Opção A. Você teve filhos. Como foi? Valeu a pena? Os sacrifícios, o estresse, as preocupações, o dinheiro, o tempo, a liberdade perdida. Tudo isso valeu a pena? Você faria tudo de novo, sem hesitar? Opção B. Você não teve filhos. Como foi? Você se arrepende? Sente que perdeu algo essencial? Ou sente que viveu uma vida mais livre, mais autêntica, mais alinhada com quem você realmente é? Qual versão de você, aos 80 anos, está mais em paz, mais realizada, menos arrependida? E aqui está o truque. Qual versão você consegue imaginar com mais clareza e positividade? Porque sua mente já sabe, você só não está ouvindo. A resposta está dentro de você. Aplicação imediata, colocando em prática. Se você não tem filhos, reserve um dia inteiro para pensar seriamente sobre isso. Leia sobre filosofia antinatalista. Leia argumentos pró-natalistas. Questione suas motivações. E só então, com clareza total, tome sua decisão, sem pressão. Se você já tem filhos, assuma a responsabilidade total. Não romantize a situação. Não fuja da realidade. Reconheça que foi sua escolha impor a existência. E agora sua obrigação é minimizar o sofrimento e maximizar o bem-estar dessa pessoa que você criou. Não porque ela te deve gratidão, mas porque você assumiu essa responsabilidade quando decidiu criá-la. Se você está considerando ter filhos, faça as 3 técnicas acima antes de tomar qualquer decisão. E se, mesmo assim, decidir ter filhos, faça com consciência total do peso moral dessa escolha. Não com ilusões, mas com a realidade. Essa é a pergunta que separa quem pensa de quem repete. Se você pudesse perguntar ao seu filho, antes de ele nascer, você quer existir sabendo que vai sofrer e morrer? O que ele responderia? Comente sua resposta honesta e prepare-se para um debate brutal nos comentários, porque esse tema explode cabeças. Seria um sim, a vida vale a pena? Ou seria não dá para saber? Então não deveria impor a existência? Qual é a sua resposta?